você que acompanha as redes sociais da paróquia de São João 23, estamos no terceiro vídeo da série sobre Nossa Senhora neste mês de maio. Queremos falar para você sobre o dogma de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição de Maria. O que significa dizer isto? Qual foi o caminho histórico que a Igreja percorreu até chegar a declarar que Maria é livre, foi livre do pecado original? Então eu queria começar fazendo a distinção de duas palavras muito simples, o que nós chamamos na teologia de senso dos fiéis, em latim, sensus fidei, ou seja, quando a totalidade dos fiéis, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, acreditam em algo, esta verdade de fé não pode ser errada. Por isso, basicamente foi o que aconteceu com o dogma de Nossa Senhora da Conceição. Primeiro, a piedade popular, os fiéis, desde o ano 325, no Concílio de Nicéia, se acreditava que Nossa Senhora foi salva de um modo diferente do restante da humanidade. A salvação que para nós chamamos de remissão, fomos remidos do pecado, para a Virgem Maria foi uma salvação de preservação. Mas como ela foi preservada do pecado? A mesma graça de Cristo que opera naqueles que foram batizados, remidos, também operou na vida de Nossa Senhora, para ela ser mãe de Jesus Cristo. Por isso que a salvação, tanto nós compreendemos como remissão, como predestinação, como preservação, tudo é a mesma graça que vem de Cristo. Por isso que o senso dos fiéis, aquela fé que a Igreja sempre acreditou, os fiéis piedosos sempre acreditaram em Nossa Senhora Imaculada. Depois, quando este senso dos fiéis foi elevado a um estudo, a uma compreensão do magistério da Igreja, nós chegamos a um consenso de fé. Se chamamos de sensus fidei, o consenso dos fiéis, o senso dos fiéis, aquele sentido que os fiéis têm da fé. Quando a Igreja recebeu e declarou num dogma esta verdade, nós chamamos de consensus fidei, um consenso do grupo dos fiéis. Então essa distinção de senso da fé e consenso da fé é muito interessante, porque foi o que aconteceu no dogma de Nossa Senhora da Conceição. Qual o caminho histórico percorreu a Igreja até se chegar à definição do dogma da Imaculada? O dogma da Imaculada foi declarado no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Declarou solenemente que a mãe de Jesus Cristo foi imune do pecado original. Isto que o Papa Pio IX fez foi fruto de uma grande luta teológica, dogmática, de celebrações litúrgicas. Então eu quero também brevemente dizer alguns aspectos dessa história do dogma. Por exemplo, em 1483, o Papa Sixto IV permitiu uma missa chamada a Concepção de Maria. 1483. Mas se bem que esta festa mesmo, que o Papa Sixto IV permitiu, desde muito tempo, desde, por exemplo, do ano 325, do Concílio de Nicéia, já era celebrado na Igreja Oriental, na Igreja que rezava em grego. Por isso, depois nós temos outra compreensão. Esta festa da Concepção de Maria, que veio do Oriente, permitido pelo Papa Sixto IV em 1483, mas também já temos indício de que em 1140, em Lyon, na França, foi celebrada uma festa para a santidade de Nossa Senhora. Então são dados históricos e litúrgicos
que ajudaram depois a Igreja a definir o dogma da Imaculada Conceição. Então nós temos também o Concílio de Trento, em 1545, na sua segunda sessão, em 1546, quando escreveu o artigo sobre o pecado original, não incluiu Nossa Senhora. Isto é muito importante. Como o Concílio de Trento foi uma resposta ao protestantismo, definindo o que é pecado, o artigo sobre o pecado original não incluiu a mãe de Jesus Cristo nesta realidade do pecado. Então, nós temos estes dados importantíssimos, por exemplo, também outras, do magistério dos santos padres, os papas, nós temos outras considerações. O Papa Paulo V e o Papa Gregório XV também foram papas que, ao tempo que eles proibiam as heresias, condenavam, chamavam de heresia quem dizia que a mãe de Jesus era uma pecadora. Então, estes dois papas foram muito importantes na história do dogma, como também o Papa Alexandre VIII, no ano de 1661, escrevendo uma homilia, ele ressaltou a dignidade da mãe de Jesus Cristo. Então, esta gama de datas e de situações, o Papa Pio IX praticamente reescreveu as palavras do Papa Alexandre VIII, quando, na definição do dogma, disse que nós, como igreja, declaramos e acreditamos que Maria é preservada da culpa do pecado original. Então, eu queria deixar para você este conteúdo e desejar que a proteção de Nossa Senhora, chamada de Conceição Imaculada, lhe abençoe, seja uma proteção para a sua vida. Até a próxima oportunidade.